Sejam todos bem-vindos a este canal e hoje nós vamos falar sobre a relação entre inovação e mudança. Bom, gente, então vamos começar. Qual é a relação que existe entre inovação e mudança? E em que isso pode impactar o interior das organizações e a nossa própria vida? Vamos começar então esse vídeo discutindo como que as organizações e como os administradores que dirigem essas organizações trabalham o processo de inovação e de mudança. Bom, inovação e mudança é uma relação que existe há muito tempo no interior das organizações. Alguns estudiosos chegam a dizer, inclusive, que a empresa ela deve mudar, ela deve inovar para conseguir sobreviver às intempéries do mercado. Mas como que isso se dá? Como essa mudança impacta no processo de inovação organizacional ou como a inovação organizacional impacta no processo de mudança. Então vamos lá, vamos entender a relação. Existem organizações que elas estão constantemente inovando, se adaptando, ou seja, mudando, seus produtos, processos, serviços. Por exemplo, a Toyota, a Microsoft, o Google, o próprio Facebook está constantemente adequando novas tarefas, novos processos para dentro da organização, trazendo um pouquinho de inovação ou trazendo bastante inovação para o processo organizacional. Mas por que elas buscam tanto inovar? Qual é essa relação entre inovação e mudança? Por que isso é tão importante para o ambiente organizacional? A resposta é bem simples. Na verdade, para obterem vantagem competitiva, essas empresas elas buscam diferentes formas para sobreviverem no mercado. Essas diferentes formas elas obtêm através de mudança e gerando inovação. Então, tudo isso repercute em quê? Elas têm que se adaptar, as organizações elas precisam se adaptar. Para que elas se adaptem, elas fazem processo de mudança organizacional. Ao fazer isso, elas geram inovações. E ao gerar inovações, elas acabam permitindo com que elas tenham vantagens competitivas diante da concorrência. E isso faz com que prolongue sua existência no mercado. Um outro exemplo sobre inovação e a relação com mudança organizacional é a empresa 3M, essa multinacional. Então, a cultura da 3M, ela apoia o espírito empreendedor em seus funcionários. Mas por que essa mudança de cultura empreendedora adotada na 3M? Ao adotar a postura de cultura empreendedora, os funcionários eles começam a assumir riscos, Então essa cultura empreendedora adotada pela 3M, ela faz com que o ambiente organizacional criado, transborde novas ideias e ao transbordar novas ideias, geram-se novos produtos. Então, esse ambiente cultural, esse ambiente tecido com base na estrutura do conhecimento, principalmente dos funcionários, faz com que surjam novas oportunidades de mercado, através das ideias postas em prática. Por isso que se coloca que a 3M possui essa cultura, adotou essa cultura empreendedora na sua empresa, na sua organização. Bom, entretanto, migrar de uma estrutura tradicional de empresa para uma cultura empreendedora, ela requer uma série de adaptações ou uma série de mudanças, que foi o que a 3M fez. Então, para sair daquela cultura tradicional e migrar para uma cultura empreendedora, ela teve que fazer uso de quê? De alguns critérios ou de alguns tipos de mudança organizacional, de alguns processos de mudança organizacional, para que ela mude a cultura, de uma cultura prévia estabelecida para uma cultura com visão de oportunidade, de riscos, de garantias e de geração de novos negócios, que é uma cultura empreendedora. Bom, muitos falam que a questão principal hoje no mercado é inovar ou morrer, É uma grande, eis a questão, ou se inova ou se morre. Então a gente não pode deixar as empresas não se adaptarem às novas tendências que o mercado vem trazendo. Então, uma das coisas muito interessantes é que se existe uma conclusão entre inovar e morrer, que emerge do estudo organizacional, é que as organizações elas têm que ser rápidas, elas têm que ser flexíveis e elas devem acompanhar as tendências ou as mudanças de mercado. Elas têm que se adaptar ao ambiente onde elas estão inseridas. Então, para
grandes empresas, né, que possuem um desafio muito maior do que se adaptar ao desafio das pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas elas possuem uma estrutura muito maior. Então a adaptação delas leva um pouco mais, né, de tempo, um pouco mais de critérios a serem trazidos para o interior das organizações. Então vamos ver aqui como é que funciona. As organizações como um todo devem buscar inovação e mudança, não somente para prosperar em seus negócios, mas também para sobreviver, que é aquilo que a gente já está tratando desde o início do vídeo, né? Então, se a gente vive num tempo em que a norma do mercado não é a estabilidade, ela é a constante, é a mudança, então, antes, a mudança organizacional ocorria de forma lenta, né, e incremental. Hoje, como a gente vive num ambiente de constante mudança, o mercado está sempre surgindo novas tecnologias, novas tendências, novas propostas, novas demandas. Então as empresas elas passam, né, daquela costumeira adaptação ou costumeira mudança organizacional de forma lenta e incremental dentro de um mercado estável para um mercado mais, né, flexível, ágil, dinâmico, onde a mudança agora passa a ser e não estável, a mudança agora passa a ser drástica, constante. Então, assim, um dos elementos chaves para o sucesso das empresas, como a Starbucks, a eBay e a 3M, é justamente a paixão por mudança. Então, por que essas empresas multinacionais elas conseguem se adaptar ao ambiente? Porque elas têm dentro da cultura dela uma estática que é a própria mudança. Né? É até interessante a gente falar, né? Uma estática que é a própria mudança, mas é uma constante, né? Para justamente que ela possa se adaptar a todas as exigências dos mercados onde elas estão inseridas. Bom, então, tendo isso como foco, nós vamos passar agora para os dois tipos de mudança que são mais importantes, tá? Duas formas de mudança, na verdade, que são mais importantes para o estudo organizacional. A primeira é a mudança incremental. E a segunda é a mudança radical. Vamos ver o que é isso, então. As mudanças usadas pelas organizações para que as mesmas consigam se adaptar e sobreviver aos mercados podem ser vistas de duas formas, como incrementais e radicais, como eu falei ainda há pouco. Na mudança incremental, como é que ela funciona? A mudança incremental ela é tida como um tipo de mudança que promove progressões, mas progressões contínuas, né? Fase a fase, tá? Elas não mexem no todo na organização. Geralmente a mudança incremental, ela trabalha uma parte da organização, um setor, um departamento, né? Então ela muda não o todo, mas uma parte da organização. Então, assim, por exemplo, se a organização X, ela vai criar um novo departamento de marketing, um departamento de vendas ou um departamento de pesquisa, isso é uma mudança incremental no todo da organização, porque são coisas que vão acontecendo, né? Paulatinamente e vão se modificando, né, à medida que elas vão sendo incrementadas ou implantadas. Já a mudança radical, ela funciona como uma forma de mudança do todo da organização, tá? Ela mexe com toda a estrutura da organização ou toda a estrutura da empresa. Então é uma mudança assim que é muito perceptível no mercado. Então a mudança como ela muda toda a estrutura organizacional, geralmente ela é implementada de cima para baixo na organização. Por exemplo, assim, uma organização que ela tinha uma estrutura vertical. Os gestores agora, na alta cúpula da organização, ela quer mudar a estrutura organizacional para um achatamento, para uma estrutura mais horizontal. Então, ele se faz todo um conjunto de mudanças, né? Dentro do corpo hierárquico da organização, dentro do corpo departamental da organização, então corpo estrutural, para que essa organização ela diminua, né, se achate e tenha respostas mais imediatas para o mercado. Então tudo isso daí é uma questão de implementar uma mudança radical no sistema organizacional, tá? Bom, mas entre incremental e radical, qual desses duas formas de mudança é mais efetiva para a organização? Bom, a resposta é depende. Depende da cultura organizacional, depende do tamanho da empresa, a estratégia para o mercado, corpo administrativo, a cultura gerencial, uma série de fatores, né?
É interessante que a gente saiba que existe tanto a mudança incremental quanto a mudança radical. Embora a gente saiba, né, que pesquisas recentes demonstram que a mudança estrutural, implementada através de constantes e pequenas mudanças, né, nas organizações, elas têm sido muito bem aceitas, né, e elas mantêm a empresa com uma vantagem competitiva sustentável diante do mercado. Já a mudança radical, ela envolve a criação de uma nova estrutura, de novos processos de gerenciamento também. Passando de incremental a radical, existem ainda 4 tipos de mudança, tá? Que a gente pode tratar ainda nesse vídeo. São elas a mudança tecnológica, a mudança dos produtos e serviços, as estratégicas e estruturais e, por fim, as mudanças culturais. Então, vamos ver o que é cada uma delas, tá? As mudanças tecnológicas, elas envolvem transformação do processo produtivo, né? Incluindo o uso de tecnologia, para tornar esse processo produtivo mais eficiente. Por exemplo, assim, aquisição de um software de gerenciamento de projetos pelo departamento de projetos. Né? Para tornar o departamento mais eficiente, um projeto, um produto desenvolvido por aquele setor, ele adquire um software, né? Um software de gestão de projetos. Então, ele adquiriu uma plataforma de tecnologia, trazendo uma mudança tecnológica para o setor. A mudança nos produtos e serviços dizem respeito justamente aos produtos e serviços, né, produzidos pela empresa ou que a empresa possui. Novos produtos podem ser entendidos como um produto totalmente novo ou um produto que ele tem pequenas modificações e são lançados novamente para o mercado, tá? Por exemplo, assim, produto totalmente novo, a extinção do LP e a migração para os CDs, né? Ou o filme fotográfico e a máquina digital. Então, são produtos completamente novos, né, que vêm a partir das demandas de mercado. Ou então de pequenas modificações dentro do produto. Por exemplo, o celular lançado, né, com pequenas modificações, como uma câmera digital, por exemplo, mais aperfeiçoada. Então, por que essas empresas sempre buscam, né, colocar algum tipo de inovação dentro de seus produtos e serviços diante da concorrência? Bom, a resposta é muito clara, né? Elas querem gerar demanda, elas querem gerar novos clientes e elas querem gerar novos mercados, além de ter a vantagem competitiva diante da concorrência. Então, esses são alguns pontos, né, que as mudanças de produtos e serviços, elas trabalham nas organizações. Bom, a terceira forma de mudança é a mudança estratégica e estrutural. Como é que ela funciona? Ela diz respeito justamente à administração da empresa, ou seja, a cúpula gerencial ou processo de gerenciamento da organização. Então, elas podem ser entendidas, essas mudanças estratégicas e estruturais, justamente dentro dos sistemas, da política, do processo produtivo de trabalho, dos trabalhadores, né, e entre outras coisas. Então, é importante a gente ter noção, dentro da mudança estratégica e estrutural, que esse tipo de mudança ele se inicia da alta cúpula para a base da organização. Já as mudanças culturais, que é o último tipo de mudança, visto neste vídeo, essas mudanças culturais, elas ocorrem em relação a valores, crenças, atitudes, expectativas que as pessoas têm, né, que os trabalhadores têm dentro da organização. Então, essas mudanças, elas dizem respeito à forma como os trabalhadores ou os empregados pensam, agem, né, as atitudes que eles têm. Então, é uma mudança conceitual dentro dos valores antes estabelecidos dentro da organização. Bom, gente, era isso então que nós tínhamos para o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho de notificações para receber os outros vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Até mais!